Boa noite! Boa noite, pessoal! Tá tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E uma palavra, né, a qual Deus colocou no meu coração hoje, no dia de hoje, né, da data de hoje, foi a seguinte palavra, né, que se encontra em Mateus 6, estou aqui com a minha Bíblia, né, Mateus 6, versículo 9 em adiante, tá bom? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que palavra linda, né? Muito bonita. E o Senhor, ele falava comigo sobre essa oração, porque é uma oração, né? E se vocês repararem bem, aqui disse, a primeira frase está escrito assim: Pai Nosso. Por quê? Porque Deus, né? Porque Jesus, ele quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu só por mim. Ele morreu por você que também está assistindo esse vídeo. Ele morreu por você. E ele ama você da mesma forma que ele me ama, ele também ama você. Você mora também dentro do coração de Jesus. E essa palavra ainda diz mais, que estás no céu. Por quê? Porque Jesus, ele estava entre nós, né? A palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Mas ele ressuscitou para provar aquilo que ele já havia dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas quando fala que Pai nosso que estás no céu, é porque hoje, no meio de nós os evangélicos, cristãos, aquelas pessoas que têm o seu coração voltado para Jesus, ele está falando do próprio Consolador, do próprio Espírito Santo que ele deixou no nosso meio. Ele deixou entre nós o Consolador. E o Consolador, ele está aqui para quê? Para a gente confiar, para a gente conversar com o Espírito Santo, para a gente deixou ele como consolo para nós, porque ele sabia que aqui nesse mundo jaz no maligno, e este mundo seria difícil, que nós teríamos luta, que nós teríamos dificuldades para enfrentar. Por isso que o Senhor Jesus, ele quando ele se foi para a glória, ele deixou entre nós o Consolador, para nos consolar, para nos dar força, para nos dar apoio nas horas mais difíceis que a gente estiver passando. Seja por um problema de saúde, seja por um problema na família, seja por um problema pessoal, sentimental, conjugal, familiar. Ele deixou o Consolador para nos ajudar nessas horas difíceis, no momento de luto. Quanto luto, né? Ano de 2020 para cá, quanto luto, quanta perda. Estamos em 2022 e ainda estamos enfrentando isso ainda. Não superamos ali totalmente. Mas eu creio que a gente há de superar nessa pandemia, esse período, esse processo que a gente tem enfrentado sobre essa terra, né? E diz mais: santificado seja o teu nome. Qual o nome que tem que ser santificado na nossa vida, que tem que ser profanado, que tem que ser falado através da nossa boca? Qual o nome que tem que exalar da nossa boca, que tem que sair da nossa boca? Que tem que ser pronunciado na nossa boca? O nome de Jesus. O nome de Jesus ele tem que ser pregado, a história, a vida de Jesus tem que ser pregada, tem que ser falada, porque muitas pessoas acham que conhecem a vida de Jesus enquanto ele esteve aqui entre nós sobre essa terra, mas muitos já não se falam mais no Jesus, muitos não se falam mais no Jesus Cristo, que morreu, que é real, que morreu naquela cruz e que é real, que é algo real, não é algo científico, fictício, não é, é algo real.
entendeu? E hoje o Senhor, ele falava comigo muito sobre essa oração. Porque muitas das vezes a gente acaba orando normalmente e a gente acaba esquecendo de coisas importantes, que está tudo dentro desse contexto aqui de Mateus 6, né? E o versículo 10 diz: venha o teu reino, entendeu? Seja feita a tua vontade. Por que ele falou venha o teu reino? Porque ele chama você, ele me chama para estar dentro do reino. Aonde que é o reino dele? Aonde que aqui nessa terra, por enquanto, ele tem reinado, ele tem estado? É onde? É nas igrejas, nos pontos de pregações. Ele tem estado, entendeu? Ele tem reinado dentro das nossas casas, nós que servimos ao Senhor, que temos a nossa fé, você que tem a sua fé em Deus, ele tem reinado dentro, né, do seu lar, dentro da igreja, ele tem reinado. E enquanto nós estivemos aqui nessa terra, Deus ele santificou um lugar para que ali a gente fosse o adorar, fosse chorar, fôssemos orar, fosse se entregar, fôssemos para ali orar, falar em língua, cantar louvores, falar da sua palavra, o quanto a gente pudesse. E foi aonde? É nas igrejas, nas congregações. Seja, independentemente se a igreja é pequena, se é grande, ali está o reino, ali está um lugar que foi santificado, ali está um lugar que foi escolhido para ser a casa de Deus. Então, quando ele fala, venha o teu reino, ele também está falando sobre isso, né? Sobre a gente cultuar, sobre a gente estar na presença do Senhor, sobre a gente estar na casa do Senhor. E tem outras explicações melhores sobre venha o teu reino também. E seja feita a tua vontade. Por quê? Porque muitos de nós não deixamos o Senhor fazer na nossa vida a vontade dele. A gente quer fazer o nosso próprio querer, a gente quer tomar as nossas próprias atitudes, a gente quer fazer de nós mesmos. Só que nós estamos vivendo um tempo em que a gente não pode fazer mais nada da gente mesmo. Que a gente tem que pensar milhões de vezes antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida. A gente tem que ver se aquilo é a vontade de Deus. A gente tem que ver se aquilo realmente está agradando ao coração de Deus. Tá? E diz mais, tanto seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Por quê? Porque a vontade de Deus prevalece, tem que prevalecer na nossa vida enquanto a gente está aqui sobre essa terra e também no céu. Por quê? Porque se ele que está no céu sabe o que é melhor para mim e para você, porque a gente não vai confiar que a vontade dele é melhor do que a nossa. A gente tem que confiar, a gente tem que acreditar. E o versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que quer dizer isso para a nossa vida? A palavra de Deus diz que ele é o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. Ele é o nosso alimento. Jesus, ele é o nosso alimento, ele é o nosso sustento. Ele é a nossa provisão. Ele é aquilo que nos abastece. Ele é aquilo que nos enche. Ele é aquilo que nos preenche. Por isso que fala pão nosso de cada dia. Por quê? Porque ele já deu a porção. O Espírito Santo já é a porção. O Espírito Santo já é o pão que nos alimenta, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos preenche. O Espírito Santo já é. Jesus já é o pão na nossa vida de cada dia. E o versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu sei que quando fala de perdoar as dívidas, sejam elas materiais, financeiras, sejam elas pessoais, na área social, da amizade, das pessoas que estão à nossa volta, do nosso cônjuge, do nosso amigo, do nosso pai, de uma pessoa que você às vezes não tem nem muita amizade. Quando fala sobre perdoar, é algo muito difícil. É algo que hoje eu digo que é uma das coisas que, se a gente não tiver o cuidado, é o que vai fazer eu e você perder a nossa salvação. Você pode estar na igreja,
Mas se você não perdoar aqueles que te ferem, aqueles que te magoam, aqueles que te perseguem, aqueles que te maldizem, aqueles que querem o seu mal, você não vai entrar no reino do céu. Porque para entrar no reino do céu, você tem que renunciar a si mesmo. Renunciar ao seu próprio eu, renunciar àquilo que você quer fazer, as atitudes erradas que você quer tomar, você tem que renunciar e perdoar aquela pessoa que tanto te feriu, aquela pessoa que tanto te magoou, aquela pessoa tanto que quis ver o seu mal. Você tem que perdoar. Perdoa. Vai valer a pena você perdoar. Vai valer a pena você abrir seu coração para perdoar. Eu tenho várias experiências nesse sentido. E eu sei que quando a gente perdoa alguém, a gente fica com a paz. E a gente também deixa para outra pessoa a paz. Tá? E diz assim: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aquela pessoa que você sabe que te fez algo, que você tá certa, você tá certo, mas que te fez algo e que te magoou, que te feriu, você tem que perdoá-la. Você tem que perdoar ele. Entendeu? Por que que você tem que perdoar? Porque para entrar no céu você tem que liberar perdão. Para morar no céu, para ser um cidadão do céu, você tem que abrir teu coração para perdoar. Seja qual for o grau de situação na sua vida que você enfrentou. Eu enfrentei várias situações difíceis na minha vida, coisas gravíssimas, que talvez pela lógica natural e humana, pela razão humana, não era nem para me perdoar. Mas só que eu preferi perdoar para mim ter meu direito no céu, para mim não perder a minha salvação. Eu decidi liberar o perdão. Entendeu? E assim você também tem que fazer. Tem que se esforçar. Se esforça. Abre teu coração e perdoa. Perdoa que vai valer a pena. E diz mais: e não nos induzas à tentação. Esse fala de não nos induzas, não quer dizer que Jesus te lançou na tentação, não. Porque a palavra de Deus diz que ele permite sim as aflições, ele permite sim as lutas na nossa vida, sim. Mas para nos fortalecer, para a gente ganhar experiência, para a gente ganhar uma experiência, para a gente ajudar alguém, para a gente ter uma palavra sobre aquele determinado assunto, sobre aquela determinada coisa. E quando fala não nos induz à tentação, é que ele estava dizendo: não nos deixe cair na tentação. Não permita que eu venha cair em tentação. Mas a palavra de Deus também diz que se nós caímos na tentação, no livro de João, que nós temos um advogado. E esse advogado, ele julga a minha causa e a tua causa. Ou seja, ele te perdoa e me perdoa. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens, o Espírito Santo, tem eu, o Senhor, como o Consolador, como o perdoador, como o juiz, como advogado. E a gente tem que acreditar que esse perdão que o Senhor falou nessa palavra, nós temos que acreditar que isso é real, que verdadeiramente ele te perdoa e me perdoa. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Ele te perdoa, independente do grau, da situação de tentação. Porque quando fala de tentação, as pessoas acham que tentação só é carne. Só é a área, da sexualidade, mas não é. Aqui quando fala de tentação, é quando você está numa situação que você é tentado a fazer algo de errado. Você é tentado a mentir, você é tentado a roubar, você é tentado a cair com uma moça, um moço, um senhor, uma senhora. Essa tentação não é só carnal, é tentação de situações que você vai ser tentado para fazer algo que você sabe que é errado, que você sabe que não é o correto. E nessa hora que você tem que clamar pelo Consolador, Espírito Santo, olha aí, Senhor, essa situação, olha aí o que eu estou passando, me tira dessa situação, porque às vezes você já até entrou,
Mas ainda dá tempo de você fugir, ainda dá tempo de você ter o escape desse perigo, ter o escape dessa situação, ter o escape na tua vida desse mal. Ainda dá tempo, né? E fala mais: e não nos induz a tentação, mas livrai-nos do mal. Quando fala que livrai-nos do mal, é porque ele está dizendo para o nosso coração, para a nossa vida, que ele é capaz de nos livrar de qualquer situação, de qualquer problema que a gente estiver enfrentando na nossa vida. Seja sentimental, seja espiritual, seja físico, seja na saúde, seja alguma obra ao contrário que alguém está fazendo para você. O Senhor é Deus para desfazer, o Senhor é Deus para quebrar, para anular o mal. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E quando fala desse infinitamente mais, está englobando toda a nossa vida, toda a área da nossa vida. E diz mais: porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você é reino de Deus. E Deus, ele não reina dentro de uma casa impura, uma casa suja, uma casa mal resolvida, uma casa duvidosa. Ele não reina, ele não se faz presente dentro de um coração cheio de dúvida, dentro de um coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de ira. O Senhor, ele não habita dentro de uma casa onde só há coisas ruins, onde só há coisas que desagradam ao coração de Deus. Então, querido, essa é a palavra, né, que o Senhor, ele colocou no meu coração. E quando fala, né, venha o teu reino e o poder, porque somente a Deus foi dado o poder sobre tudo e todos. Portanto, né, Deus, ele é onipresente, onisciente, entendeu? Onipotente, entendeu? Ele tem todo o poder, todo o poder sobre tudo e todas as coisas mesmo. Você pode ter certeza que Jesus, ele é o dono de tudo, como também é o controle de tudo. Deus, ele é assim. Jesus, ele é assim na nossa vida, né? E a glória, por quê? Porque a glória é dele, é de Jesus, e ele não divide a glória dele com ninguém, nem com homem, nem com mulher, com ninguém. O Senhor, ele não divide aquilo que é para ele, somente dele, com ninguém, que é a sua glória. Somente a ele adorarás e somente a ele servirás. Por isso que não dá para servir a 2 senhores, 3 senhores, 4 senhores, não. Só dá para servir a ele e adorar somente a ele. Ele é único e exclusivo. Ele não faz mistura entre o mundo e a luz, entre o mundo e a igreja. Ele não faz esse conjunto entre a luz e as trevas. Ele não faz esse conjunto, ele não faz esse acordo de luz com treva. Ele é somente a luz e eternamente será luz. Ele é o Pai das luzes, como diz a palavra de Deus. E o que mais me chama a atenção é que ele fala assim bem no finalzinho, ó, para sempre. Ou seja, ele é eterno. Ele é eterno. Ele não muda. Finito é eu e você que está me assistindo, finito. Mas o nosso Deus, ele é infinito. Porque ele é imenso, ele é grande, é poderoso, eu sou, entendeu? É o Shaddai, Adonai, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Ele é assim, ele é para sempre, será eternamente o mesmo Deus. O nosso Deus, ele não muda. Eu e você mudamos, mas Deus não muda não. Deus, ele permanece fiel e ele permanece sendo Deus, tá? Na minha vida e na sua vida. Então essa, né, é a palavra que eu deixo para o seu coração nessa noite. Que esse ano, né, que esse ano de 2022 seja um ano de bênção na sua vida. Seja um ano de mudança na sua vida. Seja um ano não de você retroceder para nada errado,
mas que seja um ano de você prosseguir em frente para tudo novo na sua vida e tudo de melhor. É o que eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus bens, sobre os teus animais, sobre tudo aquilo que você possui e sobre tudo aquilo que está nas suas mãos. Eu profetizo o melhor, eu profetizo o melhor na sua vida. Que você tenha uma noite abençoada e repleta de vitórias, em nome de Jesus. Fica na paz, gente. Beijo no coração de vocês.